Diariamente, nas mais diferentes plataformas que a Doutor Multas está presente, a gente recebe muitas questões, muitas perguntas. É visível que os motoristas ainda têm muitas dúvidas em relação à legislação. Então, buscando sanar alguma dessas dúvidas, responder algumas dessas dúvidas, hoje, nesse episódio, a gente vai conversar com a Juliane Cunha. Obrigada, Juliane, já, desde o início, te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui. Então, já vou começar com perguntas, né, Juliane, porque temos várias aqui, mas vamos ver quais que a gente consegue hoje responder. A primeira pergunta, então, vem de um motorista que nos procurou no Instagram. Ele diz que ele vendeu 2 carros em 2015, só que ele não fez a transferência. E esses motoristas, esses novos proprietários, foram multados e as multas passaram para ele. Então, o que ele faz? Como proceder? Olá, tudo bem? Queria reiterar o prazer que é estar aqui, podendo responder essas dúvidas que chegam diariamente ao nosso atendimento, ao nosso conhecimento. É muito bom poder esclarecer essas questões. Em relação à dúvida que ele manifestou, nós temos alguns pontos que nós precisamos explorar para podermos responder essa dúvida, né? A primeira coisa é deixar muito claro a importância de fazer a transferência do veículo quando há de fato uma venda desse bem, para evitar justamente esse tipo de situação. A transferência de pontuação de infrações, antes de mais nada, obedece um prazo, certo? Então, o prazo para você indicar ao condutor, indicar e demonstrar ao condutor que realmente cometeu aquela infração, via de regra, é o mesmo prazo que você tem para a apresentação de defesa prévia. Isso não passa, geralmente, de cerca de 60 dias da data da infração. Se esse prazo já não existe mais, não há como fazer a transferência dos pontos, porque não há como você indicar condutor diverso. E nesse caso, em casos em que não há abordagem, a pontuação da infração vai para o proprietário do veículo. Por isso é importante que nós façamos todas as diligências necessárias. Caso ele queira apurar a possibilidade de indicar os condutores fáticos dessas infrações, antes de mais nada ele precisa saber se existe prazo, se são infrações que permitem a indicação de condutor, porque há infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário e aí realmente, infelizmente, não há o que ser feito, né? E buscar essas pessoas que de fato cometeram as infrações, caso ele tenha prazo, para preencher o formulário de indicação de condutor do órgão que o autuou e então submeter isso para análise, certo? Falando até, já que tu falasse da transferência da indicação de condutor, o pessoal pergunta muito também em relação a como acontece a transferência de pontos, que no caso é a indicação de condutor, né? Então, como acontece esse processo? Existe um prazo, né, Juliane? É importante também falar que existe um prazo para que a pessoa indique esse condutor. Sim, na verdade, os processos relativos às infrações, eles têm diversas fases, mas a identificação do condutor infrator realmente só se dá dentro desse prazo, que é um prazo inicial, para que se tenha informação da responsabilidade dessa infração, certo? Passado esse prazo, não há mais como indicar condutor, a infração vai ficar em nome do proprietário. Não há também como você indicar condutor para infrações que ocorreram com abordagem e, como já mencionado, para infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário. Então, tão pouco nós conseguimos indicar condutor pegando o gancho da inexistência de prazo quando já há um processo de suspensão instaurado em razão desses pontos. Essa é uma dúvida que nós temos bastante, por isso que eu acho importante nós explorarmos essa lacuna. Tá? Quando há um processo de suspensão já instaurado, não há mais como transferir a responsabilidade das infrações. Cabe ao recurso demonstrar motivos pelos quais ou existe alguma nulidade procedimental ou formal na notificação, ou então demonstrando a utilização que o condutor faz da sua CNH. Não há mais como indicar outras pessoas para assumirem essas infrações. Outra pergunta que eu tenho aqui, Juliane, é em relação ao recurso enviado ao CETRAN. Tem prazo determinado em lei ou não? Sim, na verdade o CETRAN ele deveria fazer o julgamento do seu recurso em até 30 dias. Isso raramente acontece, até porque não existe sanção prevista ao órgão na hipótese de esse período passar sem nenhuma satisfação ao julgamento do recurso. Por isso também é importante
ficar de olho quando você entra com o recurso ao CETRAN, buscando, se for o caso de ter passado esse período, apresentar algum requerimento para demonstrarmos que houve o que nós chamamos de intempestividade, ou seja, a inobservância do prazo, porque isso também pode acabar cancelando um processo ou uma infração. Outra pergunta que eu tenho aqui é em relação à CNH provisória. Estou com a CNH provisória e levei multa média em meu nome. E agora? Recebendo apenas uma multa média na provisória não há problema algum. Na verdade, o condutor que está na provisória não pode ter pontuação superior a 4 pontos. No caso, se essa pessoa tem uma pontuação equivalente a 4 pontos, não vai sofrer o bloqueio do direito de dirigir. Então, não há com que se preocupar. Na hipótese de ter outras infrações, ou então de receber uma infração de natureza grave ou gravíssima, é de suma importância que a pessoa recorra para buscar cancelar essa infração e, consequentemente, o bloqueio do seu direito de dirigir. Recebi uma notificação de multa gravíssima de 7 pontos, aparentemente multiplicada por 3, né? Que são aquelas multas gravíssimas que são previstas a multiplicação, né, do valor. Minha dúvida é se essa multa que multiplica por 3 significa que vou perder minha habilitação. Não. A multiplicação, como você já adiantou, ela é relativa ao valor da multa, ela nunca vai multiplicar os pontos. O que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro é a previsão direta de suspensão do direito de dirigir para algumas infrações específicas. É o caso da multa da lei seca, é o caso da infração de manobra perigosa e para quem é condutor de motocicleta, conduzir a motocicleta sem o farol aceso ou sem o capacete, além de outros exemplos de infrações que prevêem essa suspensão diretamente. Mas isso está expresso no Código de Trânsito, quando há, na seção de penalidades, e o fator multiplicador apenas implica o valor da multa, não a pontuação. Essa é uma dúvida também bastante frequente, né? Se os pontos vão ser multiplicados também, mas não, é só o valor da... É só o valor da multa. Nós temos infrações que têm o fator multiplicador 1, ou seja, o valor é de 293,47 e elas prevêem a suspensão. E nós temos multas que têm o fator multiplicador 3, por exemplo, cujo valor é R$ 880,41, que não prevêem a suspensão. Então, uma coisa não está exatamente ligada à outra. Tudo vai depender do que está previsto no Código de Trânsito. Exatamente.